Muitas pessoas aqui entrando, não é? A César, a Rejane, a Solange, muito bem, a Joselito, né? E outras pessoas que estão entrando conosco para participar desse momento de formação, não é? Gisélia, que deseja boa noite, Gisélia, né? Seja bem-vinda a esse nosso encontro, né? De formação, para que esse momento da terça-feira, para meditar na palavra de Deus. Esse é o objetivo, não é? É meditar na palavra de Deus. Vale a pena que você já vá colocando aí no seu WhatsApp, né? Convidando as pessoas, olha, o padre já está online, né? Vamos participar da meditação agora, vai ser riquíssima, né? Já vá utilizando seus meios de comunicação, seu WhatsApp, enquanto a gente vai cantando mais uma vez, o Senhor ressurgiu. Convido você também a cantar conosco, nos preparando para essa meditação nessa noite, enquanto você vai chamando as outras pessoas, né? Vai chamando as outras pessoas e vamos cantando. Vamos cantando juntos na alegria da Páscoa de Cristo ressuscitado. Vamos cantando juntos assim. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Senhor.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvada seja a Santíssima Eucaristia. Para sempre seja louvada. Louvada seja a Santíssima Eucaristia. Para sempre seja louvada. Louvada seja a Santíssima Eucaristia. Para sempre seja louvada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Seja bem-vindo a essa terça-feira, não é? Claro que vai ser uma terça-feira também de conversarmos, não é? Muitas pessoas estão colocando aqui, não é? Josélio, não é? Diz, boa noite, padre. O importante é o conteúdo e a família unida, né? No mesmo propósito, né? Rejane coloca aqui dizendo, boa noite, padre Fábio, muitas saudades da igreja, boa noite, padre. Então está aqui Solange, está aqui Luciana, não é? Que diz boa noite também a todos, sejam bem-vindos, né? Suelene, que diga para sempre seja louvada a Santíssima Eucaristia. São as pessoas da paróquia, não é? Outras pessoas também que estão conosco, não é? Nessa terça-feira de meditação da Palavra de Deus, né? É um momento de meditar a Palavra do Senhor. A gente fez um pouco desse exercício, deixa eu dizer para vocês, antes da Semana Santa, falando dos domingos da Páscoa, os domingos quaresmais, né? E hoje nós vamos meditar nos domingos pascais, isso porque nós já estamos na terceira semana da Páscoa, já imaginou? Não é? O tempo está passando ligeiro, não é? Um dia desse, na Semana Santa, já está na terceira semana, vamos para a quarta já semana, domingo já é a quarta semana da Páscoa já. Então o tempo está passando, né? Uma terça-feira, Cristina, né, Bastos, né, aqui paroquiana nossa, diz, é uma terça-feira, mais uma terça-feira rica de aprendizado. Também para mim, né? Também para mim que vou estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. No entanto, a ideia nossa aqui nas terças-feiras é vivermos essa hora, né, de meditação da palavra. Minha proposta era meditar os 3 domingos hoje, se não der, não tem problema, né? Quando tiver terças-feiras a gente vai estar aqui mesmo meditando a palavra, mas queria meditar com vocês hoje, e por isso que para a formação da terça-feira é importante que você esteja com, primeira coisa, não é? Com sua Bíblia, não é? A Bíblia é importante, não é? E por isso de que há necessidade de a termos nesse momento. Então, quem não está com a Bíblia, corre, vai pegar a Bíblia. Quem tem a Bíblia no aplicativo, não é? Como eu tenho, não é? Então, a gente vai utilizando a Sagrada Escritura. Uma outra coisa é papel e caneta. Por que eu digo papel e caneta? Olha, eu tive uma experiência toda quinta-feira de fazer a Lexio Divina lá na comunidade das Mercês. E a verdade é que muita gente se sentiu ajudada porque compreendeu essas meditações e compreendeu também a forma com que depois era colocada, e naquele momento de palestra, uma palavra que o padre dizia ia se colocar. Deus, me parece que a nossa memória fica ainda mais falha, não é? Então, nesse sentido. Então, papel e caneta, todas as palavras que o padre anotar e você achar que é importante, vai lá, né?
Então, coloca essa situação. Eu não sei se depois o povo pode ajustar. É bom, na hora da missa não pode fazer isso, né? Mas o povo está pedindo que o som está sumindo, né? Ou seja, tem uma questão aqui do som que está desaparecendo, o povo está achando que o áudio está baixo. Mas persevere, não é? Persevere, não é? Quando se trata de meditar a palavra de Deus, se o som estiver sumindo, coloque o seu ouvido lá perto da televisão, não é? Mas não suma não, não suma não. Muito bem. Ok. Vamos se ajeitar o som, daqui a pouquinho, não é? Nem que seja para entrar, subiu o áudio, né? Agora disse que subiu de vez, né? Solange está falando que o som subiu. Colocar diante de Deus. Não sei se o povo está ajeitando. Aqui tem um pausa da Pascom, o Douglas está nos acompanhando. Já organizou? Está organizando? Se o som voltou, também diga, porque se você disser só que subiu, a gente vai ficar aqui, não é? Então diga também, o som está voltando, ou voltou, ou ainda continua subindo. Tá. O povo aqui já está dizendo que já voltou. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Cristina. Muito bem. Ok. Muito bem, pegue sua Bíblia. Vamos começar a nossa meditação. Não é? Pegue a sua Bíblia em João 20, de 1 a 9. João 20, de 1 a 9. Não é? Douglas vai acompanhando ali com um fundo musical para não deixar a coisa assim, não é? Sem um som. Então, João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Por que a gente está utilizando João 20, de 1 a 9? Porque se nós vamos meditar os domingos pascais, então o primeiro domingo da Páscoa, ou seja, o domingo da ressurreição, né? A gente fala o primeiro domingo, mas é o domingo da ressurreição, o evangelho que nós lemos era esse. Então nós vamos meditando. Por quê? Eu queria que você colocasse no seu caderno de anotações assim, né? As síndromes dos personagens do tempo pascal. As síndromes. A gente tinha pensado em organizar um quadro, mas não se organizou, né? Ficou todo mundo, né? E no final, as coisas de paróquia é sempre assim, a gente fica, todo mundo ajuda, no entanto, ou seja, não deu muito certo. Mas vocês colocam lá as síndromes dos personagens do tempo pascal. Eu quero meditar com vocês as síndromes, né? As síndromes. Quando eu for lá no Google e vou pesquisar o que é para que a gente tenha ideia do que é uma síndrome, não é? Então, uma síndrome, não é? Como assim a gente fala, vem de um composto, não é? Vem de uma corrida, não é? No sentido grego da palavra, não é? E define as manifestações de uma ou várias doenças, não é? Uma síndrome é um conjunto ou de uma ou de várias doenças, não é? Então, quando eu vou meditar nas síndromes dos personagens do tempo da Páscoa, eu vou meditar, ou seja, a canto de Cristo ressuscitado, quais foram, né, as doenças ainda espirituais que não tinha acontecido uma libertação completa por conta de uma coisa. O porquê Cristo ressuscitou e os personagens continuam com síndromes. As síndromes no convívio de Cristo ressuscitado, ela só pode vir de uma coisa: da falta de fé. Então coloque isso no seu caderninho, não é? Ou seja, Padre, por que eu sou discípulo de Jesus e eu ainda tenho tantas síndromes, tantas doenças, não é? Como às vezes inseguranças, medos, isso são síndromes, não é? São as características, né? As características de uma síndrome, elas são acionadas pelos medos, pelas ansiedades, né? Pelos distúrbios. Então, imaginar, gente, de que também o nosso convívio com Cristo ressuscitado, possivelmente, acontece de que a gente diga assim, mas o Senhor não ressuscitou, por que ainda, não é? Eu trago essas marcas, né? Dessas dificuldades. E lembre-se, gente, do nosso convívio com Cristo ressuscitado,
as nossas dificuldades de querer corresponder àquilo que Deus quer de nós é sempre marcado pela nossa falta de fé. Pela nossa falta de fé. Então, vamos meditar sobre essas síndromes hoje, não é? Vamos com clareza meditar nessas síndromes, colocá-las hoje em evidência. E o primeiro texto, com a primeira personagem, na verdade a primeira personagem é uma mulher, a primeira síndrome, não é a síndrome de Maria Madalena. Então coloca no seu caderninho a síndrome de Maria Madalena. Qualquer tipo de dificuldade de corresponder àquilo que Jesus ressuscitado pede de seus discípulos é sempre marcado pela falta de fé do discípulo. E a falta de fé dele leva ele a viver síndromes. Eu dizia, não é, uma vez na igreja das Mercês, uma vez não, todas as vezes que eu ia na quinta-feira de manhã lá para a igreja das Mercês, eu dizia assim: o porquê é meditar a palavra de Deus? Aqui, gente, a conversa não é com o padre. Aqui, quando nós meditamos na palavra, a gente vai conversando com Jesus. Eu dizia muitas vezes para as pessoas das Mercês, lá na quinta-feira de manhã na igreja, eu dizia: vocês vieram aqui para falar com o padre? E muitas pessoas levantaram a mão. Eu disse: não, vocês não vieram para falar com o padre. Não é para vir falar com o padre hoje, não. Porque, afinal de contas, a gente tem uma mania horrorosa, né? Às vezes é necessário que a gente desabafe, mas às vezes os nossos desabafos, né, foram originados de atitudes imprudentes por não termos escutado a Deus. E a gente começa a descarregar com a nossa boca as nossas angústias no ouvido do outro, quando na verdade o que você está precisando é colocar o seu ouvido na boca de Deus para começar a fazer as coisas justas. Na verdade a gente diz assim: eu estou precisando de uma pessoa que me escute. Vamos mudar essa visão, né? Vamos dizer assim: eu estou precisando colocar meu ouvido de novo na boca de Deus, porque no momento em que eu começar a escutar o que Deus quer de mim, então, meu irmão, minha irmã, não haverá, né, dificuldades, incredulidade e falta de fé. Hoje a gente quer descarregar com a nossa boca, a gente quer encontrar um ouvido para pôr a nossa boca, quando é o seu ouvido que precisa da boca de Deus. Então, por que nós estamos meditando isso hoje? O porquê nós estamos meditando? Então, estamos meditando a palavra de Deus hoje para restituir aos nossos ouvidos a boca de Deus. Então, já começa a meditação hoje rezando com o padre assim, né? Senhor, eu quero restituir, Jesus, eu quero restituir aos meus ouvidos a tua boca. Sim, Senhor, eu quero restituir aos meus ouvidos. Ou seja, a tua palavra foi por não ter a boca de Deus nos meus ouvidos que eu acabei agindo mal e vivendo de forma perturbada e angustiada, procurei pessoas para descarregar com a minha boca no ouvido delas. Possa ser que você tenha até saído daquela partida aliviado, mas aquele sintoma ainda continua. Sabe quando é que os sintomas vão desaparecer? Quando você sentir a certeza de que a boca de Deus está de novo no seu ouvido. É para eliminar os sintomas. Possivelmente descarregar ou partilhar alguma coisa para desabafar, porque depois eu tenho que ficar mais leve, é um paliativo, gente. É como uma dor de dente, né? A gente vai utilizar lá um analgésico, vai tomar alguma coisa para passar, mas se a gente não vai ao dentista, aquela dor vai voltar. Se a gente não colocar o ouvido a boca de Deus de novo nos nossos ouvidos, então não dá. O povo está reclamando ainda que está muito baixo o som, não sei o que está acontecendo, o povo está aqui, né? Então, eu não sei se depois a pastora pode também colocar, não sei aí, não é? A leitura de hoje, né, alguém está pedindo, a Antônia está pedindo, né, que coloque, que é João 21 a 9. Né? João 21 a 9. Ok. Então entenderam, né? Então, por que nós estamos meditando hoje a palavra de Deus? Estamos meditando a palavra de Deus para restituir aos nossos ouvidos a boca do Senhor. Quando o Senhor falar,
aí sim obedece a Deus. E quem obedece ao Senhor vai progredindo, vai progredindo. Quem obedece a Deus vai progredindo. Ok. Então vamos começar a nossa meditação. João, capítulo 20, de 1 a 9. Esse é o nosso. As pessoas ainda continuam mandando aqui. Por favor, Israel, nós imploramos. O som que ninguém escuta. Bom, vamos vamos colocar a leitura bíblica de hoje, né? Vamos colocar. Vamos ler. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então hoje nós vamos falar desse texto bíblico. Eu aqui, quando eu vou aludir, primeira coisa, né? Uma vez eu estava pregando um retiro lá na comunidade Hesed, e eu falei de uns pontos negativos aí da Santa Maria Madalena. A freira depois não gostou muito não, porque ela disse: não, mas ela foi uma mulher herói. Aqui eu não quero tirar, hipótese nenhuma, o mérito, da conversão do coração de Maria Madalena, mas é importante que a gente medite alguns síndromes também desta mulher, E é verdade que Maria Madalena, você que não sabe, o Papa Francisco elevou aquilo que seria somente uma memória obrigatória de Maria Madalena. Papa Francisco elevou, ou seja, a celebração em memória a Santa Maria Madalena como festa, como uma festa. Então é uma festa hoje. O Papa reconhece sim o quanto de testemunha era Maria Madalena. Então, primeira coisa que eu quero aqui, desmerecendo a figura de Maria Madalena, mas sim apresentar algumas limitações, algumas limitações. Então, a primeira delas, o Evangelho diz que no primeiro dia da semana, isso significa no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Olha, uma característica bastante considerável de Maria Madalena é a fidelidade. É uma mulher fiel. Deus sabe como aquela noite não foi uma noite de sono para Maria Madalena. A ida de Maria Madalena ao túmulo é a imagem plena da fidelidade. Eu fico assim imaginando, porque Maria Madalena, o que ela ia fazer no túmulo? Ia tirar a pedra? Ela não tinha força para isso. Era uma mulher. Ou seja, Maria Madalena não tinha força braçal para mover uma pedra. Inclusive porque as pedras sepulcrais, sobretudo as do tipo das quais Jesus foi enterrado, eram pedras que depois corriam de lacradas com cimento e colocando sigilos do império para identificar de que aquela pessoa que morreu
tinha sido uma pessoa a pedido do imperador, né? Ou seja, por rebeldia, por rebelião. Então, inclusive nós percebemos que é interessante porque nos próprios textos bíblicos diz de que soldados estavam lá guardando o túmulo. Não sei você, não sei para que colocar, não é? Diante daquela pedra pesada, de tanto lacre, ainda soldados para guardarem o corpo de Jesus. E aí me vem, não é, a ideia de que a imagem, não é, da fidelidade de Maria Madalena é que vai sozinha quando? De madrugada. Eu queria meditar com você sobre a necessidade também nossa, muitas e muitas vezes, de fazer a experiência. Quantos de nós já não fizemos a experiência de caminhar nas madrugadas em direção a Jesus? As pessoas dizem, padre, eu me levanto, não é, de madrugada para rezar. São essas experiências que depois a gente sente no coração, não é? Mas não somente de forma cronológica. Às vezes nessa experiência também de madrugada e de noite, a gente não abandonou a presença, a gente não esqueceu. E aqui eu estou falando não mais no sentido cronológico, mas no sentido físico da coisa, não é? Quantas e quantas vezes a vida para nós não tem sido longamente uma madrugada. Nós temos vivido na nossa vida madrugadas. Temos vivido madrugadas e nós não temos nos esquecido de quem? Nós não temos nos esquecido do Senhor. Eu não sei se o momento que você está vivendo hoje é um momento de muita crise, pessoas que estão trabalhando, pessoas desempregadas. Nesses tempos de pandemia, possa ser que você esteja vivendo um período de madrugada. Deus sabe as minhas madrugadas também nesse momento de pandemia. O tempo, às vezes, o que fazer, padre, para que a madrugada passe? Meu filho, minha filha, tenha paciência, porque a madrugada, ela não é permanente, ela é um tempo necessário, e a minha paciência, né? Um pouco mais de paciência, você vai ver que a madrugada precisará se render à força de um sol. Preciso ter muita paciência, não é? Perceba que a madrugada é um tempo como a noite é um tempo. E logo esse escuro dará acesso, dará a vez ao sol. Seja de forma cronológica, não é? Nas madrugadas quando nos levantamos para rezar, seja nas madrugadas da vida. Maria Madalena é alguém que caminha verso ao Senhor. Possa ser, e aqui entra a falta, né, de fé de Maria Madalena, porque o texto bíblico diz que ela foi ao túmulo, né? Ela não foi ao encontro de ver a pedra rolada, nem de ver Jesus ressuscitado. Ela foi ao túmulo para chorar. Mesmo sabendo disso, Maria Madalena foi lá e encontrou a pedra já retirada da entrada do túmulo, onde havia colocado Jesus. Tem uma coisa, gente, muito embora que a gente caminhe chorando, sem entender quais serão os resultados, porque Maria Madalena não saiu de sua casa entendendo de que a pedra teria sido rolada, de que Cristo teria ressuscitado. Caminha verso ao Senhor com todos os sentimentos das dores que estão passando. Eu digo para você que nas madrugadas da nossa vida, a gente possa ser que a gente não tenha a pálida ideia do quão maravilhoso será a surpresa, como Maria Madalena teve, ou seja, saiu de casa da expectativa de um túmulo e no caminho de dor, no caminho onde ela pensava, no caminho, portanto, ou seja, desiludida, o que é que eu vou encontrar lá, o que é que eu vou fazer lá, não é? Às vezes nós saímos, entramos nessa madrugada com o coração às vezes pesado, né? E Deus nos premia, gente, com surpresas, né? Deus consegue ser
preciso, né? Deus surpreende, né? Eu acho que essa é a palavra que eu queria encontrar. Deus surpreende. Possa ser que nesse momento que você esteja vivendo esse momento de madrugada, Deus venha lhe surpreender, né? Possa ser que esse momento meu como padre de madrugada, de coisas que eu preciso somente contar com o tempo, e eu espero em Deus que, indo ao encontro dele, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades de compreender, esse tempo, portanto, tenha como ponto final uma surpresa de Deus, né? Uma surpresa de Deus. Pois bem, Maria Madalena foi surpreendida, mesmo indo ao encontro do amado, né? No túmulo, a sua fidelidade garantiu-lhe ver o túmulo vazio, né? Seu primeiro pensamento, né? E aí o primeiro pensamento foi de quem havia retirado o corpo de Jesus. Maria Madalena olha para aquela realidade de túmulo e não acredita, né? Olha para aquela realidade de túmulo e diz: quem foi que tirou? Inclusive o texto bíblico diz: tiraram o Senhor do túmulo, né? Diz assim: tiraram o Senhor do túmulo. É essa afirmação. Às vezes Deus tem nos apresentado a surpresa já diante dos nossos olhos e nós não temos visto ali a mão de Deus, porque estamos por demais carregados e pesados, né? Do pessimismo, pessoas encabrunhadas, abatidas, né? Pessoas abatidas. E isso, gente, tem tirado dos nossos olhos a alegria de ver uma realidade com os olhos de Deus. Maria Madalena viu a realidade do sepulcro vazio como aquela realidade, portanto, de roubo, de furto, e começa a chorar, não é? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, né? Então ela saiu para encontrar, para falar de um roubo. Eu fico imaginando como muitas e muitas vezes o nosso discipulado, se a gente não tiver cuidado com esses momentos difíceis que todos nós passamos. Você não é a única pessoa que passa por momentos difíceis. Eu passo por momentos difíceis. E os momentos difíceis, gente, exigem de nós duas coisas: paciência e fé, né? E custa ter paciência e fé, né? O tempo trouxe para Maria Madalena uma surpresa. Mas é preciso que nessa paciência e nessa fé a gente vai eliminando aquilo que o medo, aquilo que o desânimo, aquilo que o abatimento quer, vamos dizer assim, quer gerar. O que é que quer gerar o abatimento? Medo, né? Pessimismo, né? O medo, o encabrunhamento, né? O abatimento. Quer gerar em nós um sentimento de que as coisas não têm solução. E Maria Madalena olha para aquele sepulcro e diz: roubaram. Eu sempre me questionei quando eu vou pregar, não é? Eu sempre me questionei quando eu vou pregar sobre quem foi que disse a Maria Madalena que roubaram o corpo de Jesus. Mas você já perguntou isso? Quem foi que disse a Maria Madalena que tiraram? Mas é a primeira coisa que ela sugere. Jesus tinha dito, ainda em vida, por 3 vezes, porque os evangelhos falam de 3 anúncios da paixão. Jesus tinha dito por 3 vezes que o Filho do Homem deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser morto pelas autoridades, no 3º dia ressuscitaria. Jesus falou isso 3 vezes. Mas Maria Madalena, ao ver que o sepulcro está fechado, imbuída, portanto, das dores e do abatimento, do encabrunhamento de dentro de si, não consegue perceber a surpresa. E a primeira coisa que Maria Madalena relata, a primeira coisa que Maria Madalena julga ter acontecido, é reflexo, portanto, dos sentimentos. Maria Madalena é uma mulher, ou seja, que está cultivando no seu coração, né, pelo contexto bíblico, perda. Então, por que ela sai de madrugada? Sai de madrugada para onde? Para o túmulo. Por quê? Porque ela perdeu Jesus. Temos que ter cuidado, porque as nossas perdas podem gerar no nosso juízo e no nosso coração
pensamentos e sentimentos de perda em tudo. Ela foi alimentando a perda, não é? Ela foi alimentando a perda do coração de que tinha perdido Jesus. E a primeira coisa que ela julga ter acontecido foi ter roubado o corpo de Jesus. Então, é como que se a gente não tivesse força, a gente vai cultivando tanto sentimento ruim no coração, a gente vai cultivando, a gente vai pensando sempre no pior, né? Que aquilo que a nossa boca vai soltar é aquilo que o nosso coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que Maria Madalena fala? Tiraram o corpo, roubaram. Porque se sente roubada. Se sente roubada. Não bastavam os homens que Maria Madalena teve, nenhum dela, aquele que ele achava que era dela, foi tirado. E aí olha para o sepulcro, e o que é que enxerga no sepulcro? Roubo. Esse é o anúncio de Maria Madalena. O primeiro anúncio de Maria Madalena é um anúncio reflexo dos sentimentos que ela está passando. Fé, meu irmão, paciência nesse tempo que Deus está nos pedindo, né? Paciência nesses tempos que Deus está nos pedindo. Não esmorecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se é você que está passando, se é você que está saindo de madrugada no escuro da sua vida, Deus costuma surpreender. Deus costuma surpreender. O que é que Deus nos pede? Deus nos pede somente que ponhamos a nossa mão nele. Se a noite está escura, não queremos caminhar ao encontro de um túmulo como se Deus tivesse morrido, não é? E ali naquele túmulo também todas as nossas esperanças. Quando Maria Madalena vê o túmulo aberto, ela podia ter dito: as minhas expectativas então ressuscitaram. E não ressuscitou pela falta de fé de Maria Madalena naquele momento, naquela percepção. Então ela foi correndo, né? Diz que Maria Madalena foi encontrar a Simão Pedro e o outro discípulo, né? A qual Jesus amava. Segundo a tradição, a gente pode aqui descrever possivelmente que seria João, né? Eu queria partilhar com vocês uma palavra que diz assim: somente os olhos do verdadeiro discípulo sabem ver e decifrar o significado do túmulo vazio e o dos tecidos deixados no chão. Eu não sei se você entendeu a força dessa palavra que eu acabei de dizer. Somente o verdadeiro discípulo de Jesus, somente os olhos do verdadeiro discípulo de Jesus sabem ver e decifrar o significado daquele túmulo vazio, daqueles panos dobrados. Porque, meu irmão, se eu não sou verdadeiro discípulo, até nessa situação de coronavírus, de pandemia, eu vou continuar anunciando somente a morte. Já imaginou que nós estamos celebrando a Páscoa no momento em que tanta gente está morrendo, em que tanta gente está desesperada? Somente os olhos de um verdadeiro discípulo sabem interpretar o significado desse sepulcro vazio. Você tem sido verdadeiro discípulo? Ou você tem interpretado a sua maneira, né? Julgando Deus de não lhe escutar, julgando Deus de não lhe corresponder, julgando Deus de abandono, não é? Esse primeiro domingo, na espiritualidade dos domingos pascais, que toda terça-feira nós vamos ficar aqui meditando, não é? Então, nesse domingo pascal, né, nesse primeiro domingo da Páscoa, com Maria Madalena, aprender, gente, a ter o quê? A ter olhos de um verdadeiro ou de uma verdadeira discípula, de um verdadeiro discípulo, para ver e decifrar. Eu não posso olhar aquela situação ou seja, taxá-la de roubo. Eu preciso ver e decifrar com os olhos de Deus. O
que é que o Senhor quer com tudo isso? Às vezes é muito difícil, sabe, gente? Quando Deus ainda não revelou a surpresa, até que ela chegue, é difícil a gente dar passos seguros, a gente fica dando meio que vacilando, a gente acorda entusiasmado na oração, dizendo: o Senhor vai assumir essa causa. Outro dia nós já não estamos tão entusiasmados assim, ficamos telefonando para um, telefonando para outro. Não é? Peça, meu irmão, peça, minha irmã, olhos de discípulos, olhos verdadeiros, de verdadeiro discípulo de Jesus. Bom, o texto bíblico depois diz, não é? Que ela encontrou depois ela foi ao encontro de Simão Pedro, não é? Do outro discípulo. Ele chegou primeiro ao túmulo, não é? O outro discípulo, mas não entrou, só viu que as faixas de linho estavam no chão, não entrou. Simão Pedro também vinha correndo atrás, entrou no túmulo e viu os panos que tinham estado sobre a cabeça de Jesus, não postos em faixa, mas enrolado. É interessante porque se o Evangelho quisesse dar crédito, se o Evangelho quisesse nos convencer, se a teoria aqui fosse de convencimento, consecutivamente esse Evangelho não teria colocado uma mulher para ser a primeira anunciadora. Não é? E existem detalhes no Evangelho que, se fosse uma farsa e uma mentira, uma pessoa que quer contar uma mentira, ela vai criar espaços para que não haja futuramente nenhuma interpretação, né, sobre aquela mentira. Mas os primeiros a desacreditarem na ressurreição foram os discípulos. E é muito estranho, gente, que tivesse acontecido de verdade um roubo, como até hoje entre os judeus se pensa, né, a pedido daqueles sumos sacerdotes, né, que compraram aqueles guardas e disseram: olha, diga que os discípulos vieram e roubaram o corpo. O porquê o corpo não poderia ter sido roubado? Porque o corpo não poderia, não é, ter sido roubado por um discípulo. Primeiro, um judeu não pegaria no cadáver, não é? Um judeu não poderia ter o cadáver. O segundo ponto, ou seja, Jesus se enterrou naquele sepulcro, né, por conta de Arimateia. Ou seja, o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Tirar daquele sepulcro para colocar aonde? Não é? Em terceiro lugar, não poderia ter sido um roubo, porque ninguém que fosse roubar um corpo, ou seja, iria tocar, já que na cultura judaica, tocar num defunto era sinônimo de impureza. Consecutivamente, se fosse a comunidade dos apóstolos, que são comunidade de judeus, que tivesse ido roubar o corpo de Jesus, com certeza teriam pego no corpo, muito embora que já fosse um sinal de impureza, mas não tinha tocado diretamente no corpo, tinha aproveitado que estava enrolado nos lençóis e tinham levado, mas não tinha tocado na pele, no contato pele a pele com aquele cadáver. Não teria. Ou seja, alguém que vai roubar um corpo, com certeza não iria pegá-lo, né, deixando os panos e depois pegando como era sepultado, não é? Não tinha vestes nenhuma, era nu que se sepultava, com os bálsamos que se colocavam, depois colocava os lençóis mortuários, e aí alguém que fosse roubar não ia tirar os lençóis mortuários, que Deus sabe como é que essa coisa depois era enrolada, né? Ou seja, alguém, sobretudo um sepulcro que era guardado por soldados, teria que ter muita pressa, então não teria tempo de tirar os lençóis mortuários. E sobretudo, gente, quem fosse roubar o corpo não deixaria os lençóis, de hipótese nenhuma, dobrados. Você já viu um assaltante? Assaltaram minha casa. A primeira coisa que a gente percebe quando a nossa casa é assaltada é o desmantelo que depois acontece, né? Ou seja, vemos as coisas tudo fora do lugar. Alguém entrou aqui dentro de casa, né? Um ladrão, não é, esperto, que já sabe onde vai pegar o que vai pegar, deixa a casa para que depois, ou seja, a gente perceba. Mas quando o ladrão vem para assaltar, ele deixa desordem. Eu fico imaginando alguém roubando o corpo de Jesus e tirando os lençóis mortuários, depois dobrando eles, né? Dobrava e colocava ali. Vamos tirar agora o corpo, inclusive porque o sepulcro estava guardado por 2 soldados. Eles caíram, eles desmaiaram, mas uma pessoa não desmaiada não é uma pessoa morta. Automaticamente eles podiam imediatamente acordarem e pegar quem estava ali roubando. Então precisava de muita pressa.
Então são muitos detalhes que estão escritos ali no Evangelho, implicitamente, que se a gente for meditar, a gente descarta completamente a ideia de ter sido um suborno, um roubo do corpo de Jesus. Encontraram os lençóis dobrados. Eu acho tão bonito isso, eu queria que você anotasse depois dessa questão dos lençóis dobrados. Os padres da igreja, meu irmão e minha irmã, tem uma coisa muito bonita. Eu gosto muito de falar disso que os padres da igreja falam, né? Os padres da igreja falam de que no tempo de Jesus, quando aqueles senhores, né, ricos iam comer, claro, que você sabe que uma ceia, né, num contexto palestinense de uma pessoa rica, era uma ceia em que os escravos colocavam as comidas, o Senhor, portanto, se servia, por fim, depois os escravos era que poderiam comer. Mas a todo instante de uma ceia, os escravos serviam ao Senhor que estava se alimentando. Olha que bonito. Os padres da igreja disseram que quando, por uma situação que acontecesse, se o Senhor que estivesse comendo à mesa pegasse o seu lenço, não é? O lenço que depois servia para limpar as mãos e a boca, se depois ele pegasse o lenço e jogasse sobre o prato de forma, não é, aleatória e se levantasse, o escravo entendia isso, uma etiqueta, não é, por assim falar, daquela cultura. O escravo iria entender que a forma em que aquele lenço foi jogado era sinônimo de que ele não voltaria à mesa. E os escravos vinham porque viam o lenço jogado, né? Eu estou aqui com o meu lenço, né? Se eu visse o lenço jogado, não é? Então era sinônimo de que eu não iria mais me servir naquela mesa, que os escravos viessem, recolhessem aqui das sobras e depois se servissem eles de comer. Mas os padres da igreja diziam que se o Senhor tivesse de se levantar da mesa para resolver alguma coisa para voltar, ele deixaria o seu lenço dobrado em cima da mesa. É fantástico porque quando os padres da igreja veem os lenços mortuários de Jesus dobrados, é como que Jesus ressuscitado estivesse dizendo: eu voltarei. Eu voltarei. Assim como o lenço daquele patrão, se tivesse jogado de qualquer forma, era sinônimo de que ele não ia mais voltar. O lenço, se estivesse dobrado, era sinal de que aquele Senhor que tinha se levantado daquela mesa, como Jesus se levantou do sepulcro, era como se ele estivesse dizendo: eu vou voltar. É bonito, não é? Essa linguagem depois que os padres da igreja vão utilizar. É bonito depois entender de que aqueles lenços dobrados faziam, portanto, menção, não é? A lenços que eram deixados, se assim estivessem dobrados, de alguém que estava dizendo, em outras palavras, que voltaria. Como voltou? Jesus voltou. Jesus voltou, não é? Então, que bonito, ou seja, mas vocês percebam de que tanto Pedro como o discípulo que Jesus amava, como Maria Madalena, eles não podiam acreditar, né? Ou seja, o texto bíblico diz assim: de fato, eles não tinham compreendido a Escritura. Eles não tinham compreendido. Gente, quantas e quantas vezes o tempo não nos ajudou a compreender, né, aquilo que Deus estava querendo da gente. Assim como até alguns dias atrás Pedro não compreendeu porque Jesus precisava lavar o pé, eles continuavam ainda a não compreender a palavra. Você está entendendo quando uma pessoa não compreende? É quando uma pessoa não escuta bem. Sabe quando duas pessoas dizem uma para outra que não está se compreendendo? É que a linguagem não está se atingindo a meta de uma unidade. Então era preciso ancorar primeiramente o coração na palavra.
Era preciso, portanto, recordar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Lembra como foi que os discípulos de Emaús, domingo passado, eu já estou aqui atropelando os domingos, né, que a gente vai meditar ainda. Sabe como é que os discípulos reconhecem Jesus ao partir do pão? A partir de um coração ancorado na palavra dele. Mas se não se compreende a palavra, se sente dificuldade em acolhê-la. Como é que eu vou acolher Cristo ressuscitado se eu não tenho força de compreender essa palavra? Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro, ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham ainda compreendido a escritura que dizia que Jesus devia ressuscitar dos mortos, né? A palavra de Deus diz que eles viram e acreditaram. Às vezes acreditar em quê? A gente tem acreditado em tanta coisa, a gente tem acreditado que roubaram, a gente tem acreditado, possa ser que eles tenham acreditado na forma com que Maria Madalena disse. Maria Madalena disse, tiraram o corpo do Senhor. Então esse crer desses discípulos não era que Cristo tinha ressuscitado. Eles creram naquilo que Maria Madalena tinha dito a eles. Olha, o corpo de Jesus foi tirado. E eles acreditaram sim. Agora nós sabemos que tirou, porque vínhamos inspecionar e realmente não tem corpo nenhum. Também aqueles dois discípulos foram absolvidos, né, no seu coração daquele pessimismo que não conseguiu ver nem decifrar com os olhos de verdadeiros discípulos aquilo que era aquele sepulcro vazio. É difícil, gente, né? Às vezes não temos compreendido que em determinadas situações Deus não nos abandonou. Às vezes nós não temos compreendido que em determinadas situações da minha vida, Jesus tem deixado um lenço dobrado para dizer, eu vou voltar. Não é? A gente tem achado que Deus tem se levantado da nossa situação e tem nos abandonado. E Deus não lhe abandonou não, meu irmão. Deus costuma deixar na vida de seus discípulos lenços dobrados, porque Ele sempre está presente. Nós é que precisamos pedir a Deus olhos de verdadeiros discípulos. E essa cura, gente, de ver e decifrar aquele sepulcro vazio, passa por um coração que conhecer a palavra de Deus e permitir que essa palavra aqueça esse coração dolorido, esse coração angustiado, esse coração apreensivo, esse coração ansioso. Peçamos ao Senhor, Senhor, aqueles discípulos não tinham compreendido a tua palavra, a palavra que dizia que tu deverias ressuscitar dos mortos. E às vezes, gente, o que está faltando para que a gente entenda tudo, para que a gente saia, não é, desse esgoto, desculpa a palavra, não é, de ansiedades, de milindres, de abatimentos, é a forma com que nós olhamos. Não tem pessoas cegas, né? Mas não é porque elas não têm olhos, elas têm olhos, mas elas são cegas. Quantas situações já não lhes cegaram? Aquela situação deixou Maria Madalena como que cega, e aqueles dois discípulos também. Mas o impressionante, gente, é uma coisa, é que Jesus, é que Deus sempre é fiel ao seu lenço dobrado. Ele volta. Ele volta porque Ele não nos deixará a mercê daquela madrugada de Maria Madalena. Jesus não nos deixará, né, a mercê da incredulidade, da falta de fé. Né? A gente vai perceber que mais na frente no Evangelho de João, Jesus se apresenta, não é, a Maria Madalena. Não é? A Maria Madalena. Jesus se apresenta a Maria Madalena e ela acha que até é o jardineiro, não é? Diz, acha que é o jardineiro porque Maria Madalena está ali a chorar. Diz, Maria Madalena estava chorando e olhou para o homem que estava lá no jardim e achando que era o jardineiro disse, você sabe onde colocou o corpo do meu Senhor? Às vezes, gente, nossas lágrimas, eu não sei se você já, claro, com certeza você já fez a experiência da dificuldade que temos de ver quando nós estamos chorando. E às vezes, para ver melhor, a gente precisa enxugar os olhos e tirar dele as lágrimas, porque às vezes, necessárias como são, é necessário tirá-las para voltar a enxergar bem.
Possivelmente aquelas lágrimas todas de Maria Madalena fez com que ela pensasse que aquele homem que era Jesus fosse um jardineiro. É hora de enxugar as lágrimas, Maria Madalena. A madrugada não pode ser um tempo permanente. Ela é um tempo que precisa dar rendimento, que precisa se render. Ela precisa, portanto, deixar espaço sempre para uma coisa, o sol. A madrugada sempre será vencida pelo sol. E aí, Maria Madalena, é hora de enxugar as lágrimas para ver, para decifrar, com olhos de verdadeira discípula, o que significa tudo aquilo. Claro que com o coração endurecido, com os critérios humanos, o que nos vai vir na cabeça, no coração, são coisas piores. Mas se a nossa fé é apoiada no Deus que surpreende, e olha que pista Jesus não nos deu, os lenços dobrados, eu voltarei. Possa ser que você tenha olhado para o seu sepulcro e tenha entendido, de que por um determinado momento você esteve ali dentro. Mas às vezes, meus irmãos, precisamos rezar com grande intimidade com Deus e de ver que esse sepulcro não está mais fechado, que não há mais necessidade de eu viver uma vida acorrentada a esse sepulcro.